Ser dona de um palco e de um lugar à frente da câmara é um ato de poder. É agarrar as palavras, contar uma história, é impor-se perante os medos e os receios do olhar dos outros e do seu. É um ato de beleza e de força, mas estar nos holofotes mediáticos é também, por vezes, não ser dona da narrativa e aprender a recuperar esse estatuto, fintando a pressão, a comparação, numa conquista permanente do seu espaço. Esta é uma equação que ainda não tem uma fórmula mágica, mas que tem de ser desvendada todos os dias por artistas e atrizes. Cada uma delas é um mundo de pensamentos, sonhos e de opiniões. A minha convidada de hoje já foi classificada por vários nomes da representação como uma das melhores da sua geração, se não a melhor, como lhe chamou Diogo Infante, e é a Bárbara Branco. Bem-vinda ao Dona da Casa. És a dona da casa de hoje, tu e eu. É um gosto ter-te aqui comigo. Vou tratar por tu, porque tens 24 anos, eu tenho 31 anos, portanto temos idades próximas. E vou começar precisamente por esta questão da idade, porque eu, na preparação desta entrevista, estive a ver várias entrevistas tuas e muitas vezes as formulações feitas são sempre em comparação com a tua idade, os elogios. Por exemplo, para quem tem só 20 ou 21 anos, como tinhas há uns anos, tens tanta maturidade, tens tanta consciência, tens tanto trabalho feito, tens tanto talento, sempre em comparação com a tua idade, para quem tem 21, para quem tem 22, para quem tem 23, para quem tem agora 24. E os alarmes automaticamente soaram para estas questões, por exemplo, do idadismo, que é uma discriminação em relação à idade, em geral sobre as pessoas mais velhas, associar a menos competência, a menos capacidade a um idoso, por exemplo, mas que também existe em relação às pessoas mais jovens, nomeadamente às questões de associar a idade ainda jovem a pouca competência, a pouca credibilidade, etc. Esta comparação sempre daquilo que tu fazes e daquilo que tu és, em comparação com a tua idade, é algo que te deixa desconfortável ou achas que é sempre um elogio? Eu confesso que me deixou um pouco desconfortável, porque às tantas pensei, já chega de falar da idade dela, ela é só madura e só talentosa, independentemente de ter 19, 20 ou 24. Sabes que nunca me incomodou, precisamente porque vinha sempre com essa camada de elogio, não é? Vem sempre nessa ideia de que te estão a elogiar. Bem, para a tua idade, tu és muito madura, já trabalhaste muito, já fizeste tanta coisa, já trabalhaste com aquele. Portanto, para mim nunca teve esse impacto negativo para a tua idade, não é? Se bem que eu acho, e pensando agora sobre isso, acho que também, se calhar, sou mais madura, ou sempre fui mais madura, sempre fui mais crescida, com muitas aspas, também para me defender da idade que tinha, porque eu comecei a trabalhar muito, muito nova. Eu comecei o meu projeto profissional em teatro, o primeiro de todos, foi com 13 anos e em televisão foi com 16. Portanto, eu acho que também, pela idade com que eu comecei, tive que ganhar uma maturidade que me defendesse dessa coisa, às vezes, condescendente que tem em relação aos jovens. Tipo, não sabes do que falas, ou quando tiveres a minha idade é que vais perceber. É isso. Mas achas que, por parte das pessoas mais velhas, há também muitas vezes algum paternalismo que é mascarado de elogio? Ou seja, é um elogio, mas ao mesmo tempo há ali algum paternalismo, é mesmo isso? Sim, Achas para que a tua idade, tendo em conta a idade que tens, és super talentosa ou tens a capacidade de fazer isto? Claro que sim. E também é uma forma de te confinarem àquele lugar, não é? Ou seja, para a tua idade, nessa caixinha onde tu estás agora, que bem que estás. E depois acho que para mim o problema veio a seguir, que é, ok, agora que tenho outra idade, que até já estou um bocadinho mais velha, já não tenho esses elogios, não é? Já ninguém te diz, para a tua idade, para os 24 anos que tens, já és uma atriz. Ok, continua a ser se calhar impressionante o currículo que eu já consegui ter até aqui. Mas depois deixas de ser uma novidade, não é? Ou seja, aí vais agarrar-te a quê, não é? Agarras-te a quê? Que a aprovação exterior é que te nutre e que te preenche. E aí vais ter que começar a arranjar outros recursos, não é? Porque deixas de ter essa validação. E que recurso é que tu usas agora para conseguir continuar a provar esse talento e a ter essa consideração dos outros? Eu acho que eu estou numa fase agora em que estou a tentar fazer o caminho inverso, que é, eu não preciso dessa aprovação, eu não preciso dessa validação. Ainda há bocado estamos a falar de precisamente desta validação exterior, desta necessidade de reconhecimento dos outros em relação àquilo que nós fazemos e a quem somos. E eu acho que nesta fase da minha vida estou a tentar afastar-me um bocadinho disso.
Mas chegaste agora a essa conclusão porque nos anos anteriores houve todo um processo também de pensar sobre esta comparação e sobre esta pressão. Eu sei que tu fazes terapia há 3 anos, desde 2021, e que começou muito por questões familiares, já lá vamos, mas agora já que estamos a falar desta questão também do olhar dos outros, vamos pegar nesse ponto porque também era um aspecto que também, de certa forma, também te condicionou em alguns momentos da tua vida. Como é que precisamente se lida não só com esta autopressão que é colocada, porque queremos fazer bem o nosso trabalho e tu és uma pessoa que Claro. começou a trabalhar muito jovem, portanto também tens essa vontade de ser uma boa profissional, mas também da opinião de toda a gente, porque toda a gente tem uma opinião, desde pessoas que te conhecem, pessoas do meio, pessoas que não te conhecem. Toda a gente tem algo para dizer, não é? Eu vou-te ser muito sincera. Obviamente que esse trabalho também começou na terapia, começar a afastar-me disso, mas eu ainda estou tão longe da pessoa que eu quero ser em relação a isso, porque sinto que ainda dou, e agora já me penalizo por isso, e depois vem essa coisa da culpa, tipo, estou a dar demasiada importância ao olhar exterior. Mas eu ainda sou muito refém disso. Mas dá-me exemplos práticos, como é que isso te afeta no dia a dia? Redes sociais é o exemplo mais fácil de te dar em relação a isso, porque as pessoas dão a sua opinião e mandam mensagens e criticam o teu corpo, a pessoa que elas acham que tu és. Depois, pronto, sai uma notícia sobre X assunto da tua vida pessoal, as pessoas também se sentem com espaço para opinar sobre isso e mandam-te mensagens sobre isso. E que tipo de críticas é que tu recebes, ou que já leste? Não, já tive coisas duras em relação ao meu corpo, por exemplo, e acho que foi a partir daí também que, já numa outra idade, precisamente em 2021, que me levou à terapia, novamente, foi precisamente a minha relação com o meu corpo. Mas o que é que te diziam, por exemplo? Eu na altura fiz o Dança com as Estrelas e eu lembro-me, para já, uma coisa muito direta de comparação. E acho que isto para nós mulheres é ainda mais complicado e é-nos. Como sempre fomos muito postas à margem e muito conotadas como inferiores aos homens, acho que acabou por entrar aqui um bocadinho uma lei de sobrevivência, que é: eu dos mais inferiores tenho que ser o melhor, tenho que ser o mais visto, o mais relevante, o mais bonito, no caso, a mais bonita, a mais competente, a mais profissional. E na altura eu lembro-me do Dança com as Estrelas ser um programa super mediático. Na TVI, sim. Na TVI. Era uma competição de dança e todas as semanas um famoso, Sim. muitas aspas, um famoso saía da competição. E eu lembro-me de estar em constante comparação com as pessoas que estavam à minha volta a competir. Depois a competição. As pessoas que estavam no programa comigo. E eu entrava muito nessa coisa da competição, porque comparava-me e não me sentia tão magra, e não me sentia tão bonita, e não me sentia tão bem vestida. E na altura lembro-me de... Eu tinha quê? 18, 19 anos, comentários: estás grávida? Porque estava mais gordinha, eventualmente, estava um bocadinho acima do peso que tenho agora, e as pessoas sentirem essa necessidade de... Houve um comentário horrível que eu li na altura, que era... Eu estava numa fotografia com alguém, já não me lembro quem, e diziam: bem, estás linda ou estás lindo, mas a tua amiga precisa de perder uns quilinhos. E, ou seja, esta coisa de... A pessoa achar-se no direito, não é? De opinar sobre o corpo dos outros. Sim, mas isso depois afetava-me, ou seja, não era só o que a outra pessoa tinha a dizer, era de que forma é que eu lia isso e que tomava mesmo como a minha realidade. Porque o problema desse tipo de comentários não são obviamente os comentários em si, mas para a pessoa que os recebe, não é o comentário, é o facto de tu pegares nisso que te dizem, e tomares como verdade, como uma verdade tua. Então, durante muito tempo, achei que era realmente mais gorda, mais feia, mais não sei quê. Gorda que sempre com uma coisa negativa, pejorativa, não é? Que sempre como uma ofensa. E ainda estou a tentar afastar-me disso, porque acho que também é uma coisa que ainda me assombra, essa agressão exterior e essa necessidade de que reconheçam o meu valor e reconheçam que... Mas essa necessidade achas que vem em geral de todas as pessoas? No caso, lá está, se uma pessoa mesmo que não seja do meio, etc., faça um comentário que seja negativo, tu absorves muito? Ou achas que essa necessidade agora, com o passar dos anos, vem mais de pessoas que são os teus pares, por exemplo, ou que são pessoas mais próximas de ti? Ou seja, a terapia também te ajudou a diferenciar as opiniões que contam e as opiniões que não contam? Eu acho que isso eu sempre, de certa forma, sempre senti. Sempre pus em caixas diferentes essas críticas de alguém da área, alguém a quem eu reconheço
propriedade para opinar, não sobre o meu corpo, porque não reconheço propriedade de absolutamente ninguém para opinar sobre o meu corpo, a não ser eu própria. Eu sempre senti que conseguia distinguir para já a intenção da crítica, porque eu acho que isso é uma coisa que tu sentes quando alguém te diz alguma coisa, tu sentes se vem com maldade, se calhar a crítica vem de forma meia tosca, mas tu percebes que a intenção é boa e não é que valide, mas analisas de outra forma. Mas eu acho que isso sempre consegui distinguir, ou seja, não punha no mesmo saco um comentário que eu lia no Instagram, numa rede social, ou um comentário que alguém me fazia de forma gratuita na rua, ou, por exemplo, o que o Diogo Infante disse. Não misturo de todas as coisas. Mas ainda estou a fazer esse caminho de minimizar o impacto real que tem em mim, porque até um certo ponto afetava-me mesmo, e eu ficava mesmo muito abalada com este tipo de críticas, e críticas ao meu trabalho. Mas ficavas triste, ou seja, aquele consumia-te durante horas, durante dias? Consumia-me muito, ao ponto de chorar muito. Também era mais miúda, Claro. e eu acho que lá está, vem sempre desse sítio de procurar validação e procurar reconhecimento do trabalho, e portanto afetava-me muito, porque sentia-me pior, triste sempre. E acho que agora também já não tem esse impacto, mas porque também tenho outros recursos e outras ferramentas que não tinha na altura. E também porque esta área está muito focada em duas grandes coisas, digamos, que é uma é a beleza e outra é a juventude. Há quase uma obsessão da indústria da representação, mesmo se concordas, com a juventude. A Bárbara já está a suspirar e a fazer uma cara. Quem não está a ver no YouTube ou nas redes sociais, vejam, porque a cara da Bárbara vale a pena. Mas há uma obsessão, não há? Com a juventude e com a beleza. Eu com a parte da juventude ainda não me confrontei muito, porque ainda tenho 24 anos, mas se estourar, lá chegarei. Mas até isso está relacionado com aquilo que eu comecei por dizer no início. Ou seja, a idade, não é? A idade, não é? És tão jovem, sempre como elogio. Mas a parte da beleza, já sentiste essa obsessão em ti também? Esquece. Já senti, ou seja, já senti os impactos disso, e nesta fase, então, para mim não me faz sentido nenhum. Tu vês, e agora também separando um bocadinho o que vemos lá fora, obviamente que depende das séries, dos filmes, dos espetáculos de que tivermos a falar. Mas tu lá fora, por exemplo, há agora uma série, eu não vi a série, mas o Bridgerton, por exemplo, tu tens atores de todas as formas e feitios, tens séries, ainda agora estou a rever uma série que vi há muitos anos, que se chama Grace and Frankie, que é com a Jane Fonda e com a outra atriz, eu nunca me lembro o nome dela, sou horrível. Sim, também não me lembro, mas conheço a série, sim. Que é sobre duas mulheres de meia idade, duas mulheres, elas têm quê? 60, 70 anos, 70, não é? Pronto, já não é bem meia idade. 70 anos, que se divorciam aos 70 anos e que começam a viver juntas e a descobrir a sua liberdade aos 70 anos. E lá fora também se criam oportunidades para atores mais velhos, para atrizes mais velhas que têm 70 e 80 anos. Eu acho que cá ainda temos um longo caminho a percorrer em relação a isso. E depois há esta coisa de eterna juventude. Tu chegas aos 40, 50 anos, tens de começar a pôr coisas na tua cara para pareceres mais nova, porque é absolutamente proibido apareceres em ecrã com rugas, porque senão com és corpo real. Senão és ultrapassada, e há esta narrativa que também é vendida pelas mais novas. Lá está, sempre em comparação. Sim, porque somos constantemente postas em competição umas com as outras, seja porque da tua idade tu tens que ser a mais competente e a que faz melhor o seu trabalho, seja porque se chegas a uma certa idade e ainda que sejas a mais competente e a melhor a fazer o teu trabalho, o que quer que isso signifique, há sempre a possibilidade de ser substituída por alguém mais novo que vai aparecer e que vai ser a melhor da geração dela e que vem ocupar o teu lugar. Isso também se vê pelo facto de haver muitos atores portugueses com 40, 50, 60 anos que de repente desapareceram do espaço público, não é? Deixa de haver trabalho. Das porque novelas. deixam de ser escritas personagens para essas idades. E é tão... Se tu pensares, por exemplo, no público que vê novelas, é, acima de tudo, um público mais envelhecido, porque o pessoal mais novo está no streaming, escolhe o que quer ver. As pessoas mais velhas ainda têm o ritual, muitas delas, de ver as notícias ao jantar e depois sentarem-se a ver a novela. É muito importante que essas pessoas se sintam representadas e se sintam vistas e se sintam que os seus problemas e as suas questões nessas idades não são só delas e que não estão sozinhas. Estamos a falar de idosos que muitas vezes vivem sozinhos, passam um terço da vida deles mais sozinhos, seja porque perdem os seus companheiros, porque
a família se vai ganhando outros contornos, deixam de estar em casa e acabam por se ver mais sozinhos. E é muito importante que essas pessoas também se sintam vistas e que sintam que, lá está, que não estão sozinhas. E também há temas que quase nunca entram nas novelas, não é? Estou a pensar, por exemplo, em relação às mulheres, as questões da menopausa ou outros temas que ainda são tabu e que têm Claro muito que pouco sim. espaço nas narrativas mainstream, não é? E muitas vezes quando aparecem ou quando são faladas assim... sei que estou na menopausa, estou com calores. E Sim. pronto, e passam pela rama. Ou ter uma perspectiva mais cómica e não numa perspectiva efetivamente mais Claro que sim, mas ou real. seja, o Grace and Frankie, por exemplo, é uma série cómica. Tu riste, eu dei por mim a rir-me de coisas que até a mim me tocam. Mesmo esse medo da solidão, o medo de chegares a uma certa idade e acabar sozinho. Ok, se calhar é uma coisa ainda distante para mim. Mas é um medo, e eu dei por mim a rir-me disso e a rir-me das peripécias delas. Portanto, essas coisas podem ser faladas com humor e podem ser faladas a rir, desde que sejam faladas. E lá está. Acho que temos um longo caminho cá em Portugal ainda a percorrer em direção a isso. Sim, ainda em relação ao corpo, eu sei que uma das questões que também te levou à terapia foi precisamente esta questão da imagem corporal, etc. Porque tu recebeste um convite aos 21 anos para fazeres parte do crime do Padre Amaro e estavas com muitas dúvidas porque havia cenas que tinhas que fazer que implicavam alguma nudez e precisamente esse teu receio sobre o teu corpo fez-te pensar se estarias pronta fisicamente para abraçar aquele projeto ou não. Foi isto, não foi? Como é que foram esses dias em que tu, de facto, ficaste em pânico com essa ideia? E depois como é que fizeste o processo de passar por aí? Eu vou-te ser muito sincera. Aqui só entra a sinceridade. O meu primeiro impulso, quando recebo uma proposta de trabalho, é logo dizer que sim. Porque adoras trabalhar, porque não é? gosto muito de trabalhar e porque queria muito trabalhar com o Lionel e porque o projeto era muito fixe e porque era o crime do Padre Amaro. E então a minha resposta foi logo tipo, sim, quero. E depois de repente eu comecei a pensar, espera lá. Deixa-me lá reler a obra para perceber o que é que isto realmente implica. Eu acho que foi nesse segundo momento em que eu fiquei mesmo muito assustada, porque eu tinha, e acho que tenho fases, obviamente, em relação ao meu corpo, e há fases em que estou super fixe e sinto-me muito bem, sinto-me muito bonita e poderosa e tipo, dona do mundo. Exato. Mas depois há dias em que só me apetece ficar na cama e sinto-me feia e sinto-me horrível e também faz parte e também temos que lidar com esses dias porque eles existem e porque faz parte. Mas lá está, nessa segunda fase que eu pensei, bem, se calhar eu não estou... Tipo, se calhar o meu corpo não é certo, não é o corpo certo para aparecer numa série em horário nobre na RTP. Tipo, se calhar o meu corpo é fora daquilo que é suposto aparecer na televisão. Se calhar o meu corpo não está certo para o ideal que eu tenho. Mas o que é que de vias beleza. que achavas que não estava certo? Tem a ver com A tua percepção? com a minha percepção. Sim. É o que? Era peso? Era formas? Era o que eu achava. Era as formas que tenho. Eu nunca fui super magra, sempre tive curvas. E de repente, para mim, isso passou a ser um entrave para aquilo que eu fazia e para o trabalho que eu estava tão entusiasmada por fazer. Porque esse entusiasmo nunca desapareceu. E o conflito que eu tive que resolver nessa altura foi: eu quero muito fazer isto, eu quero mesmo estar neste projeto, mas eu não tenho o corpo certo. É a autossabotagem, não é? É autossabotagem. É, de repente, eu pensar o meu corpo como estando certo ou errado, apto ou não apto, indicado ou não indicado, para fazer o meu trabalho. Porque, na verdade, se tu vires o crime... Ok, o meu trabalho não é despir-me. Mas também pode implicar essa nudez, se eu me sentir confortável e se eu achar que é justificada. E sendo uma nudez justificada, como é no crime do Padre Amaro, e o Lionel foi super cuidadoso com isso, e nós trabalhámos a nudez em conjunto de forma super sensível. Mas nesse primeiro momento para mim foi, ok, eu tenho de resolver isto com terapia, porque a partir do momento em que o meu corpo, para mim, é um corpo certo ou errado no meu contexto de trabalho, há alguma coisa aqui que não é saudável. É sempre uma questão a tratar, independentemente de ser trabalho ou não. Mas no teu caso, o teu corpo é precisamente uma arma de trabalho também. No meu Portanto... corpo, o que eu acho que foi a minha sorte foi, para já, ter possibilidade económica de ir para a terapia e de fazer terapia. Fazes semanalmente, não é? Tento fazer semanalmente, sim. Quando consegues, por causa também de trabalho, etc. E acho sempre que nunca tenho coisas para falar. E já estou num ponto em que penso, bem, o que é que vou falar hoje na terapia? E depois chego lá e acabo por ir ao sótão e vou buscar uma data de coisas para falar. Mas felizmente, nesta situação, número 1, tive possibilidade de ir para a terapia. Número 2, tive esta profissão que eu acho que me obriga a estar sempre
atenta e consciente ao mundo em que eu estou inserida e às pessoas que estão à minha volta, e que me deu uma oportunidade para eu detectar uma red flag em mim. E portanto acho que este projeto foi muito importante para mim, não só pelo projeto em si, mas pelo caminho que me obrigou a traçar a nível pessoal de relação comigo. O Crime do Padre Amaro, em concreto, foi um projeto em que participaste com o teu namorado na altura, que era o José Condensa. Sim. E eu até fui ao YouTube não, ao Google. Ver-nos. Não, Ver também. imagens do Crime do Padre Amaro. Quando aparece Bárbara Branca, aparece logo fotografias dos socorro. seus parceiros, exato. Pronto. Mas eu pesquisei só Bárbara Branco e, lá está, para quem está no vídeo, vou mostrar agora. Aparece logo Bárbara Branco e Vítor. Bárbara Branco, namorado. Bárbara Branco e Vítor Costa. Bárbara Branco, idade. Bárbara Branco, altura. Bárbara Branco, José Condensa. Bárbara Branco e Vítor Silva Costa. Estou a mostrar. Estas são logo as referências que Posso aparecem. ver? Sim, claro. Que aparecem a seguir ao Só teu para nome. ver isto escrito, só para ter Portanto, uma prova real. Ok, giro. Portanto, são assim as mais pesquisadas, não é? À partida, ou pelo menos aquelas que o Google acha que as pessoas querem saber. E eu juntava então aqui um terceiro ponto, que é, além da beleza, além da juventude, há também esta obsessão com a vida privada, com as relações que as pessoas conhecidas mediaticamente têm. Não vou perguntar como é que se lida, porque isso é aquilo que toda a gente pergunta, não é? Mas pergunto-te... Mal. Lida-se mal. Mas pergunto-te também, pela tua surpresa agora, como é que se lida e como é que se reage a esta associação mais requerida à partida pelo público, não é? Nesta fase já não me irrita, porque também já consigo reconhecer que sou muito mais do que isso. Até há uns meses, se calhar até ao ano passado, isso se irritar-me-ia bastante. Só para esclarecer, para quem não sabe, o Vítor é o teu atual namorado, para quem não sabe, certo? Ai, agora fiquei com medo, Sim, não sim, é? sim. Pronto, mas até há uns meses era uma coisa que te... Era, também assim, foi uma porta que eu abri. O que é que eu sentia agora racionalizando o meu processo quando era mais nova e quando comecei a entrar neste mundo? O que é que eu achava? Eu achava que... Porque eu sempre fui muito... Não diria sincera, que eu acho que sempre tive muitos filtros, mas sempre achei que esconder coisas da minha vida era não estar a ser absolutamente sincera e honesta em relação a quem eu era. E então acho que abri essa porta. Tu e ele também, não foste só tu. Sim, ou seja, naquilo que me diz respeito, eu Claro, abri exato, a exato. porta. É só para não pôr só a questão Não. na mulher, não é? Não, Foram os dois, exato. Sim. Olha, de repente, culpa minha. Exato. Não, mas acho que foi uma porta que eu abri e que muitas vezes há colegas meus e colegas minhas que não abrem essa porta da vida pessoal, e eu acho que também por ser um bocadinho mais ingênua e mais nova, abri essa Mas porta. também houve quem abrisse e depois fechasse a seguir, não é? Que é o que eu estou a fazer. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer que é um caminho também. Eu estou numa fase em que isso já não me faz sentido. Porque lá está. Acho que depois, para as pessoas que leem essas notícias e que veem essas coisas e que dão importância a isso, tu acabas por te tornar na relação que tens. Mas não faz sentido partilhar, ou não faz sentido partilhar porque se sabe que isso vai ser a headline das notícias. Entendes a minha questão? Ou seja, num mundo em que não houvesse essa associação e lá está, esta obsessão com estes temas. Eu não deixo de partilhar, ou seja, eu acho que agora partilho, mesmo a nível de entrevistas, até um certo ponto. E o que me deixou de fazer sentido é abrir essa porta precisamente por causa disso. Porque eu não quero mais ser misturada e muitas vezes Identificada como namorada de que está numa relação com... Eu não sou a pessoa com quem eu estou. Eu não sou a relação em que estou. Eu sou eu própria, eu sou a Bárbara, que é filha, que é irmã, que é atriz, que já trabalhou com esta pessoa, que já trabalhou com aquela, que gosta de andar de trotinete elétrica, sei lá. Tem sonhos. Eu sou tantas outras coisas para além dessa da possível relação que eu possa ter no momento, ou das possíveis relações que eu possa vir a ter na minha vida. E eu simplesmente deixei de querer ser reduzida a isso, porque eu acho que me reduz. Tanto que um dos meus processos também do último ano foi perceber, vivendo e aprendendo, quem é que eu sou fora da relação em que eu estou. Quem é que eu sou? Tipo, o que é que eu gosto? O que é que eu quero? Independentemente... Sozinha, sem ter um namorado. Yeah. E lá está. Acho que
também faz parte da aprendizagem o misturar-te nessas relações para depois também fazeres o processo de te individualizares. E por isso é que eu estou a dizer, eu acho que neste momento já consigo rir-me disso, há um ano ficaria muito, muito irritada. Uma das coisas, por acaso, que também reparei, mas eu sou super feminista, como sabes, nós conhecemos-nos no Instagram, não é? Há um mês ou há 2 meses, foi precisamente o teu namoro com o José Condensa acabou no verão passado, não é? Por aí, Sim. mais ou menos, no verão passado, namoraram cerca de 5 anos, e depois, em outubro, ele recebe um Globo de Ouro. Precisamente de melhor ator pela série O Crime do Padre Amaro, e faz um discurso em que diz várias coisas e agradece-te a ti, agradece também à Bárbara Branco, enfim, é isto. E automaticamente algumas publicações fizeram notícias a dizer: José Condensa agradece à ex-namorada, José Condensa agradece à ex-namorada, naquele intuito de mostrar que ele, enfim, estava a ser super cavalheiro, super simpático por agradecer à ex-namorada. Eu até fui ver com alguma curiosidade qual é que tinha sido o discurso efetivamente, e depois vi que no discurso ele te tinha agradecido a ti. Eu na altura não sabia que também tinhas feito a série com ele, que ele te tinha agradecido a ti pela tua contracena, porque tinhas trabalhado com ele. Ou seja, ele agradeceu à pessoa que trabalhou com ele, não agradeceu à ex-namorada. Mas isso na altura mexeu comigo no sentido de: isto não é agradecer à ex-namorada, e ele nem merece um prémio porque agradeceu à ex-namorada. Ele está a agradecer à pessoa que se equipara a ele no trabalho que ele fez, e que provavelmente sem ela ele não teria conseguido brilhar ao ponto de receber um Globo de Ouro. Sim, é isso, ou seja, estava lá o meu nome, poderia estar o nome de outra co-protagonista com quem ele tivesse feito aquela série. Eu, quando agradeço um eventual prémio que eu faço em relação a um determinado projeto, eu agradeço às pessoas que estiveram comigo e que me apoiaram naquele projeto. Obviamente que nesse caso há todo um historial de projetos em conjunto que faz com que, se calhar, a relação a trabalhar também seja diferente. Mas claro que sim, eu acho que é mais estas coisas. Mas reparaste nisso na altura ou não? Reparei porque li coisas, mas Dizias, há relações, na sim. vida das pessoas que não são atores ou atrizes conhecidas, as relações começam, as relações acabam, as relações mudam-se, e está tudo bem, e não é um assunto. O que eu acho que aqui começou a acontecer foi uma porta que foi aberta e de repente há um sentimento de que há uma propriedade de se falar sobre as coisas e de pôr as coisas de uma determinada maneira. E o que eu sinto que aconteceu foi que, ao longo destes 5 anos, também fui permitindo, com muitas aspas, novamente, que o meu trabalho fosse reduzido a essa caixinha de ser namorada desta pessoa, ser namorada daquela. Nesta fase isto já não me faz sentido. Eu não sou namorada não é, isso não é o que me define. Mas, por exemplo, na altura achas que foi diferente tu seres a namorada do Zé, ou o Manel, não o tinha Pedro, saído uma notícia se não fosse, whatever. se não tivesse sido. Mas que para ti, ou seja, tu seres a namorada de é uma coisa, ele namorar com é outra. Ou seja, para ti, de facto, é quase uma validação de um estatuto, porque namoras com a pessoa X, que tem X consideração pública, X percurso, etc. Mas tu és, se calhar, mais enquanto mulher, se calhar és mais tu que és o objeto ali de valorização, de adorno, e ele é o conquistador, digamos. Sim, não neste caso em específico, e não, obviamente, em relação ao Zé, gosto muito do Zé e quero o melhor para ele, portanto. Sim. Não, nem tem nada a ver, e nem tem nada a ver com a relação com a pessoa. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos a falar neste momento e em relação a este assunto não tem nada a ver com uma relação que existiu. Tem a ver com o que é que a imprensa faz disso, de que forma é que a imprensa escreve esse título, de que forma é que a imprensa percepciona esse momento, de que forma é que a imprensa usa esse momento para vender mais exemplares, eventualmente. Portanto, o problema aqui não é... Porque se eu quisesse ser o objeto de adorno, tudo bem. O problema é quando a própria imprensa faz de mim ou de qualquer outra mulher objeto de adorno de um homem ou de uma relação ou de uma situação, neste caso, profissional. Portanto, o que está errado aqui é precisamente o título que é escrito depois desse momento. Que foi um momento bonito, um momento importante para ele.
Mas também, eu diria E, também... portanto, é um momento de alegria para mim por ele, claro. ele. Eu E acho conseguem tornar esse momento uma coisa tão redutora. É muito E triste. pela forma como a história é contada, não é? Porque, ou seja, não é agradecer à ex-namorada, é agradecer à Bárbara Branco. Mas, por regra si geral, só, neste, não é? neste meio, eu não posso falar pelos outros porque não conheço, mas neste meio, muitas vezes acabamos por ser reféns de uma narrativa que é contada sobre nós e de uma situação que é contada por percepção, por A mais B, a situação é assim, e é assim que é passada para a imprensa. E nós não somos tidos nem achados, não temos. Muitas vezes também não quero falar sobre esse assunto porque não. Esse assunto em específico não me interessa explorar, mas as narrativas são muitas vezes construídas sem nós sequer termos alguma coisa a dizer sobre isso. E muitas vezes sem poder repor a verdade, não é? Sim. Olha, e fazes parte da geração Z, que são as pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. Tu nasceste em 1999, fazes 25 anos em outubro, Yeah. certo? E eu até fui ver, porque as pessoas que ouvem este podcast são de gerações muito diferentes. E a descrição da geração Z tem características como: são pessoas ansiosas, com consciência social, nativos digitais, rápidos e ágeis, relacionamentos rápidos, identidades fluidas, etc. O que é que aqui, neste rol de características, achas que é verdade para ti, mas também para as pessoas da tua geração? Por exemplo, eu vou já aqui lançar uma delas. Estas questões das identidades fluidas, por exemplo, acho que é uma questão muito de geração Z. Até à geração anterior à minha, eu sou millennial, até à geração anterior à minha, as caixas, por exemplo, da orientação sexual eram muito fechadas. Ou és heterossexual, ou és homossexual. Acho que Tens de escolher. tens de escolher. E escolhes e é para sempre. Sim, sim. Acho que hoje, com a geração mais nova, lá está, dos 24, 25, 23 anos, já há muito mais. Liberdade. Pronto. Vês isso também a acontecer à tua volta, com as pessoas que têm a tua idade? Sem dúvida. E ainda bem que assim é. E ainda bem que já não nos faz tanto sentido ter de caber nessas caixinhas sociais que nos são impostas. Acho que também só chegámos até aqui porque houve um trabalho das gerações anteriores para que pudéssemos chegar até aqui. Mas sim, sinto que temos essa liberdade, e ainda bem que temos. Porque é tão aborrecido teres de... Para já, porque cresces com normas sociais que te empurram para seres mulher ou homem, heterossexual, para construires uma família, para teres filhos, para primeiro casas, depois tens filhos, ou agora hoje em dia já se pode ter filhos e só depois casar, já é uma coisa que já é ok. E eu acho que a nossa geração também vem um bocadinho romper com isso e mostrar que também é possível sermos outras coisas, e é possível sermos isso tudo ao longo da nossa vida. E é possível eu com 24 ou eu com 74 decidir mudar o rumo da minha vida. Tu vês a vida assim, com essa liberdade? Sim, sem dúvida. Quer dizer, falo agora desta idade e acredito que sim, que é possível. Se calhar daqui a uns anos, se eu possivelmente tiver família, se tiver já uma estrutura um bocadinho mais estabelecida, se calhar já vou ter algum medo de mudar radicalmente a minha vida. Mas eu quero acreditar que isso é possível, que a qualquer momento da tua vida tu podes ir para onde quiseres, seres quem tu quiseres. E à volta de ti também, do teu círculo, fazem parte de pessoas que são todas diferentes entre si, certo? Sim, mas também cada vez mais me percebo que o meu círculo é um nicho. Eu estou rodeada de atores, artistas, e por si só é um nicho. Ou seja, a liberdade que os artistas têm, que os artistas criam para si e para a realidade à sua volta, é muito diferente do mundo real, novamente com muitas aspas, porque acho que, lá está, vivemos num nicho. E as regras que se aplicam ao mundo dos artistas muitas vezes não são um espelho da sociedade, nesse sentido, de liberdade e de possibilidade. E esta primeira característica que eu falei sobre serem ansiosos, eu sei que tu tens muito medo, por exemplo, de não viver ao máximo, de não aproveitar tudo, é verdade? Confirmas? Eu vejo muito isso no trabalho, ou seja, eu quero muito viver tudo e aproveitar tudo e aprender com aquele e com o outro e fazer teatro e cinema e tudo. Acho que na minha vida já estou um bocadinho mais tranquila. Sempre fui muito caseira também, eu acho. Sempre fui muito caseira no sentido de
muito tipo calma, gosto de estar em casa com as minhas coisas, não sou muito de sair à noite, por exemplo. Mas sim, tenho essa sede mais profissional do que a nível pessoal. Eu acho que a nível pessoal sou mais tranquila e calma. Também queria falar contigo sobre a tua família, porque a tua família é o exemplo. É grande família. Exatamente, é o exemplo prático e real daquilo que na verdade são as famílias hoje, que são várias peças de um puzzle que se vai As juntando. famílias tradicionais, não é? Exato, exatamente, exatamente. Estamos a fazer referência, enfim, àquilo que tem sido debatido agora há Sim, uns meses. sim. Os teus pais separaram-se com 9 anos, quando tinhas 9 anos. E depois, entretanto, a tua mãe voltou a casar, juntou-se com outra pessoa, que é o Carlos, que é o teu padrasto, que tu chamas de pai, certo? Sim, é o meu pai. teu pai. Entretanto, ele já vinha com 2 filhos, Sim, certo? uma rapariga e um rapaz. E depois tiveram uma outra menina. filha, os dois juntos. Pronto. E eu sei que no início isso para mim foi um pouco complicado. Tu própria, enquanto irmã mais velha, hoje, à luz de hoje, reconheces que na altura havia bastantes ciúmes, por exemplo, teus. Isso marcou-te muito na altura? Marcou muito, aliás, foi o primeiro contacto que eu tive com o psicólogo, com terapia, porque na altura era mesmo muito complicado para mim gerir essa nova dinâmica familiar, porque depois há aquela coisa de é o meu padrasto vem substituir o lugar do meu pai. Pois. Não é? E então eu tinha esse receio e tinha receio que esta nova família depois me tirasse a atenção da minha mãe. Pronto, com 9 anos ainda não tinha o discernimento de perceber e as ferramentas para lidar com isso e com isso que eu estava a sentir. E foi o meu primeiro contacto com terapia por causa disso, por via dessa nova família que se construiu e que hoje em dia, também já disse em todo o lado, que para mim esta família acho que foi o... Não é o que me salvou, não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma realidade onde eu realmente aprendi o que é amar. Porque o meu padrasto, eu tenho a certeza absoluta que o meu padrasto me ama como ama os filhos dele e me trata como trata os filhos dele. E portanto, para mim, esta minha família tradicional foi onde eu aprendi o amor. E portanto, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Como é que tu vais construindo o amor quando há sentimentos também tão dispares ao mesmo tempo, não é? Porque é um amor que na altura que está a competir com uma rejeição, com um querer só o teu lugar. Como é que isso se foi construindo para ti? Não sei, eu acho que na altura a terapia, novamente a terapia, me deu ferramentas, pelo menos, para entender que com aquela idade o mundo das crianças e o mundo dos adultos são coisas diferentes e que há um mundo onde há comunicação. Eu lembro-me na altura, o psicólogo fez um círculo que era este é o mundo dos adultos, ok? Outro círculo, este é o mundo das crianças, e um círculo no meio que era o mundo em que nós nos encontrávamos e partilhávamos momentos, e íamos ao parque, íamos brincar, íamos conversar sobre coisas que aconteceram na escola, no trabalho. E portanto para mim na altura foi importante perceber esta divisão. Ok, há coisas do mundo dos adultos que não são problema meu, porque eu acho que na altura também tomei muitas dores da minha mãe. Eu acho que isso acontece muito, que é quando há divórcios, há quase esta obrigação de escolher um lado e de estar ou do lado da mãe ou estás do lado do pai. E se estás do lado de um, estás contra o outro. Isto na altura não me foi imposto. Foi uma realidade que na minha cabeça era a certa. Ok, os meus pais separam-se, eu tenho que tomar um partido. E pronto, e na terapia também percebi que no meu caso, não é? Era uma criança e que há coisas do mundo dos adultos aos quais eu ainda não tenho acesso e não tenho capacidade para compreender, mas também há coisas dos adultos que não podem entrar no mundo das crianças. E então foi um bocadinho esse processo que eu fiz na altura. Não sei neurologicamente e racionalmente o que é que aconteceu e que percurso é que eu fiz, mas lembro-me desta ideia na altura ser muito clara para mim, se tornar muito clara. E para ti também foi claro que a tua mãe ficou melhor depois da separação? Ou seja, tu viste a separação a acontecer? Viste a separação a chegar ou foi uma surpresa total para ti? Eu acho que vi, eu acho que fui percebendo os sinais. Apesar de ser muito nova, eu acho que fui captando, não é? Se o ambiente familiar não está bom, não está saudável, toda a gente sente, mais ou menos capaz de raciocinar sobre isso, todos sentimos. E o que eu acho que essa situação da minha mãe me ensinou muito foi essa possibilidade de procurares a felicidade a qualquer momento, noutro sítio e a qualquer momento. A minha mãe, com 30 e tal, 40 anos, despediu-se do emprego fixo que ela tinha na área da economia, não é? Sim, ela era sócia de uma empresa, administradora financeira, e ela largou isso tudo e tornou-se massagista e terapeuta. Portanto, ela também me ensinou essa possibilidade de escolher o meu caminho, seja em que fase da minha vida for.
Tu estás muito ligada a temas sociais, não de forma ativa, mas tens definitivamente causas, e já percebemos algumas delas, nomeadamente em relação à igualdade de género, por exemplo. Por isso é que estás aqui. Sim. Se fosses contra, não estarias Mandavas-me aqui. sair. Exatamente. Também tens feito alguns trabalhos que tocam aqui e ali nesses temas sociais. Lembro, por exemplo, da peça Lulu, em 2020, sobre uma figura que era semelhante à Lolita. Depois recebeste um prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, um dos mais importantes enquanto melhor atriz. Depois fizeste uma peça também. Depois Que é surpreendente para a minha idade. Exatamente, mais uma vez, exatamente. E Tendo em conta a minha idade, é sim, super. porque o prémio da SPA habitualmente é para pessoas mais avançadas. Quer dizer, não é necessariamente um requisito, não é? Foi assim porque sempre foi assim. Não há nenhum requisito para não ser uma pessoa mais jovem. Enfim, depois também ganhaste um Globo de Ouro, também ainda muito jovem. E depois fizeste uma peça que se chama Free, que era sobre a crise migratória no Mediterrâneo, ligada às questões do resgate no mar de refugiados. A tua personagem foi inspirada no Miguel Duarte, que foi um português acusado de auxílio ilegal à imigração. Desta altura desta peça, que já foi há 4 anos, o que é que tu te lembras de como este tema te tocou? Para explicar também às pessoas o que é que implicava e a forma como lá está, uma mulher de 24 anos olha para um tema que não faz parte da nossa realidade, digamos, não é? Ou seja, não é algo com o qual nós tínhamos que lidar de forma concreta, diretamente, mas que nós ouvimos todos os dias, nomeadamente no circuito mediático e etc. Na altura leste muito, como é que te preparaste para isto? O que eu acho que na altura. Porque eu tenho a sensação que me ligo muito às coisas que eu faço, aos projetos que eu faço, de forma sensorial e emocional. E eu precisava desse vínculo, eu preciso sempre desse vínculo emocional às coisas que eu faço. E o que eu sinto que aconteceu com o Free foi. Eu lembro-me perfeitamente, nós fizemos trabalho de pesquisa todos e vimos documentários e vimos vídeos de resgates no mar. Eu não sei se já alguma vez fizeste essa pesquisa de vídeos de resgates no mar. É muito caótico, não é? É terrível, é caótico, super organizado ao mesmo tempo, porque os voluntários estão super organizados e metódicos, mas é um caos. E dependendo das condições meteorológicas, o caos pode aumentar, e dependendo se é de dia ou se é de noite, o caos aumenta. E eu acho que na altura o que me fez confusão, porque, bem ou mal, estamos todos familiarizados com estas temáticas. O que eu acho que na altura, para mim, foi um gatilho para chegar ao espetáculo, foi dar caras aos números. Porque nas notícias dão-te números. Sim. Mas nunca te dão caras nem histórias. Nunca te dão nomes para as pessoas. Nunca te dão percursos. E temos sempre a ideia, temos sociedade que é confrontada com essas notícias, de que são aquelas pessoas de lá que se metem num barco porque querem vir para Portugal. E muitas vezes são pessoas com sonhos como nós, que têm famílias, que querem ter um bom futuro para as suas famílias, que querem cuidar das suas próprias narrativas, que querem ter uma vida melhor e que arriscam as suas vidas e as vidas das suas famílias para conseguirem essa realidade melhor, para irem atrás de um sonho. Eu acho que na altura o que me ligou ao espetáculo foi exatamente isso, foi dar histórias e sonhos e caras e nomes a esses milhões de números aos quais eu na altura tive acesso. Além da igualdade de género e também deste tema em concreto, porque tiveste que trabalhar com ele, da migração, há assim mais algum tema, alguma causa, alguma questão social que te preocupe particularmente? Que te preocupa, não é no sentido efetivo, tu és atriz e pronto, não és ativista, mas alguma coisa que mexa contigo quando vês essa discriminação a acontecer? Mas sabes que acaba por ser, ou seja, não sendo ativista, acabo por, neste momento da minha vida, procurar também trabalhos que me façam sentir que estou a abordar temas com os quais me identifico e sobre os quais quero falar. Acho que já não me chega a fazer uma personagem num espetáculo. Vale o que vale, se calhar daqui a uns anos estaremos a falar aqui novamente e direi coisas diferentes, mas acho que neste momento estou a precisar de personagens e de projetos que ressoem comigo nesse sentido e que falem de coisas que me inquietem. Seja as questões com o corpo que já me inquietaram e que continuam a ser um assunto para mim, seja estas desigualdades, seja o assédio, seja os assédios e o uso do poder
para atingir um levar certo fim. Sim, isso também é um assunto que ultimamente tem mexido muito comigo e que também tenho trabalhado muito em terapia. Que é uma realidade muito presente nesta área, não é? Eu felizmente nunca tive nenhuma situação. Porque depois é isto, não é? Eu ia dizer, nunca tive uma situação muito concreta. Porque depois o tema é sempre este. O que Que é? é, o Exato. que é que quer dizer uma situação super concreta de assédio? A sensação que eu tenho é que acontece, e acontece muito, mas precisamente por me deixar na dúvida, eu nunca assumo uma situação de assédio como concreta. Mas Percebes? foi Se algo calhar que isto te é deixou confuso. desconfortável. Claro que sim. Mas até há bem pouco tempo era sempre uma coisa que me deixava meia na dúvida. Tipo, será que é? Será que não é? Ou será que a pessoa estava só a ser. Será que a pessoa estava só a ser simpática? Bem, será que fui eu que percebi mal? Porque depois, regra geral, são situações que te deixam desconfortável, mas às vezes não consegues apontar exatamente o que é que te deixou desconfortável na pessoa. Às vezes é só um olhar. E então, este tipo de temáticas agora também têm estado na ordem do dia para mim. Mas no teu caso foi o quê? Foi um olhar, foi um comentário, em jeito de brincadeira? Muitas vezes sim, isso. Estás tão bonita. Estás mais magra. Este tipo de comentários que são às vezes coisas tão subtis. Mas E eu por parte de racionalmente alguém com penso. poder, não é? De um homem com poder, por exemplo. Sim, por exemplo, de um homem com poder ou de alguém que te pode dar trabalho. E de repente é confuso, não é? Ou És um confrontado. toque num braço, ou Sim. um toque Então, mais. como é que estás, miúda? E assim, aquela vestinha no braço, aquela mãozinha na perna. Que te deixam desconfortável, mas lá está, tipo, será que foi? Será que não foi? E então em terapia também tenho estado a trabalhar esse assunto, não pela situação, ou seja, será que mão na perna é assédio? Não tem a ver com isso, tem a ver com a minha forma de impor os meus limites e de verbalizar o meu desconforto. Porque eu nunca consegui verbalizar o meu desconforto. Nunca me permiti verbalizar. Lá está, esse desconforto numa situação hostil no meio de trabalho. Nunca me permiti. Também não Acho foste que ensinada, não é? não fui ensinada, e era isso que eu ia dizer. Acho que é um trabalho que a minha mãe, se calhar, já começou a fazer, mas que a minha avó não fez. A minha avó ainda esteve sujeita a ambientes hostis deste género em casa e a ser objetificada e a ser. A ter de estar sujeita a estas coisas. Eu já não tenho. Mas eu ainda não encontrei em mim a voz para verbalizar no momento em que as coisas estão a acontecer. Então também tem sido um tema para mim. Porque também lá está, cruza com as questões do querer cumprir, querer ser profissional, querer ficar bem vista perante os outros, não querer arranjar confusão, não querer perder oportunidades. Sim. E eu quero muito trabalhar, e eu quero muito continuar a trabalhar nesta área. Isto é uma conversa que existe até com outras atrizes, não é? Sobre estes temas. Sim. Recorrentemente. E eu acho que também pela minha dificuldade de verbalizar e de falar sobre isto, acho que não falo o suficiente com as minhas colegas sobre o assunto. Porque a verdade é que, de uma maneira ou de outra, já todas passámos por situações deste género. E não é só deste meio em específico. Também é, e é muito, porque é um meio que vive da imagem, que vive da forma como tu te apresentas, da forma como tu te dás aos outros. Porque se eventualmente fores mais tímida ou mais fechada, se calhar não querias tanta empatia e não te chamam tanto. Portanto, este meio vive muito disso. Mas não é um problema exclusivo, não é uma problemática exclusiva deste meio. E, portanto, acho que ainda tenho um longo caminho a fazer em relação a isso. O Me Too em Portugal foi muito incipiente, não é? Não foi nada comparado com a realidade prática. De todo. De todo. Não, e lá está. A minha questão também, obviamente, tem a ver com percepcionar os momentos em que há um limite que é passado. Também tem a ver com essa percepção. Mas tem principalmente a ver com o verbalizar. E o meu primeiro problema é sempre deitar cá para fora e falar sobre o assunto. Infelizmente, tenho muita confiança com a minha mãe, por exemplo, para falar sobre estas coisas e debatemos muito. Mas também porque essa relação desigual é demonstrada na prática. Ou seja, quem tem poder, que são os homens, eventualmente, Faz-se valer disso. e faz questão de sublinhar isso, que tem poder, não é? Sim, sim, sim. Que tem poder para tirar, para dar e para tirar. Claro. Não é? E, portanto, tu és um instrumento no meio disso. Mas também é um caminho, e é um caminho que já temos vindo a fazer, e tenho lido muito sobre isso também. Aliás, estou agora a ler um livro chamado Direito ao Sexo, Feminismo no século XX. 20. E acho que passa muito. Porque
eu sinto que ainda estou muito no início dessa caminhada, para mim, em relação a mim. E em relação àquilo que eu posso dizer e que ainda se calhar não me dou espaço para dizer e para falar. Mas, ou seja, em conversa já se consegue identificar que certas pessoas ou que certas dinâmicas existem, por isso quase que se cria ali um clube em que as mulheres se protegem umas às outras, digamos assim, Sim. no sentido de avisar. E que se Atenção ouvem que e aconselham, sim. Atenção sim. que E neste este- meio também, o meio cá em Portugal é muito pequeno, Sim. portanto... Atenção que este aqui já me fez isto. Sim, olha, eu senti-me um bocadinho desconfortável com essa pessoa. Pois, ok, é normal. É recorrente, por exemplo. Mas ainda é um caminho longo que temos a percorrer. Principalmente em usar a nossa voz, sabes? Em perceber que podemos e devemos falar sobre estas coisas. E podemos e devemos falar umas com as outras sobre estas coisas. Mas acho que se cruza também com aquilo que já falámos, que é há um medo instalado, não é? Porque efetivamente se o poder está só de um lado, o medo é de não conseguir agradar a esse poder e, portanto, Portugal é um país tão pequeno, as oportunidades são tão poucas nesta área. É a lei da sobrevivência, que também já falámos também aqui, fica que é imposta. eu não posso comprometer as poucas oportunidades às quais eu tenho acesso, não é? E isso estou a falar enquanto mulher branca heterossexual, porque se formos para outras comunidades ou outras camadas da sociedade, o acesso é ainda menor, as oportunidades são ainda menos. Portanto, se eu, enquanto mulher branca heterossexual, me deparo com estas coisas, por exemplo, colegas meus da comunidade LGBTQIA+, que dificuldade é que não terão? Mas têm, na prática, Dificuldade de acesso Sim. às oportunidades? Claro que sim. por serem homossexuais, por exemplo. Não só, mas também, sim. Mas isso é-lhes dito ou o que é que tu notas, efetivamente? É-lhes dito diretamente que não é um papel Nunca para é dito eles? diretamente. Estas coisas nunca são verbalizadas diretamente. Nunca te fecham uma porta a dizer que tu não podes entrar aqui. Nunca te dizem isso. Mas acontece, claro que sim. Quantas personagens transexuais é que tu já viste numa novela portuguesa? Feitas por transexuais, não é? Sim. Sim, ou seja, Ou feitas e não personagens, feitas. ou exato. personagens que não sejam heterossexuais, mas Sim. feitas por uma atriz ou um ator transexual. Não há. Não são criadas essas oportunidades. Portanto, lá está. Há um longo caminho para percorrer, principalmente neste meio artístico. Sim, e sobre esse ponto, uma curiosidade que já agora gostava de ouvir a tua opinião. Que há uns meses houve umas polémicas relacionadas com se, em Portugal, mas não só, até muito lá fora, se uma pessoa que não é trans pode representar um papel de uma pessoa trans. Por exemplo, há quem diga que não pode, porque ser trans é uma experiência muito específica e por isso tem que ser representada por alguém que seja parte da comunidade. Há quem diga que um ator é um ator, uma atriz é uma atriz e pode fazer qualquer papel. Tens opinião sobre isso? Ou é dúbio? É dúbio para mim, ou seja, não consigo verbalizar exatamente de que forma é que eu percepciono. Agora, para mim uma coisa é muito, muito clara. Havendo falta de acesso a atores trans, atrizes trans, para trabalhar neste meio, que lhes seja dada, primeiro que tudo, a oportunidade de representarem alguém cujas dores e temáticas e forma de ser e pensar esteja alinhada com quem se sinta na prática, não é? Claro que sim. Porque havendo essa oportunidade, por pouca que seja, é dar. Claro que sim. Dar a essas Claro que sim. pessoas. Não desperdiçar essas oportunidades que já são tão poucas, dá-las a quem as pode interpretar também com essa verdade e com essa propriedade. Sim. Dar-lhes esse palco e essa voz. Sim, claro boa. que sim, porque merecem e porque têm de lá estar. Concordo. A pergunta não foi para mim, porque eu sou quem faz as perguntas, mas eu concordo. Bárbara, eu sei que tu és muito organizadinha. Sim, muito doentio. Nos textos escreves a letra toda certinha, com os marcadores sempre da cor específica. Já eras assim na escola. Louca. Sempre foste muito organizada, A muito Julia boa Pinheiro aluna. ia-me entregar uns tojos com canetas por causa disso. Pronto. Eu pergunto-te onde é que tu te deixas pisar o risco? Isso é uma boa pergunta. É um caminho, ok? Eu sinto que venho para aqui, eu sinto que venho com mais dúvidas do que certezas, porque eu estou mesmo numa fase da minha vida em que estou a desconstruir-me e estou a. Tudo aquilo que eu achava que era até aqui
estou no processo de desconstruir aquela pessoa que eu achava que era. E o processo ainda é longo, eu sinto. Mas sinto muita liberdade em coisas tão estúpidas como... Atenção, isto para mim é muito... Até acho que tenho um bocado de vergonha de dizer isto, porque sempre me aprisionei muito. Mas para mim é super libertador. Vai ser muito estúpido, atenção. Não é estúpido, nada é estúpido aqui. Andar por Lisboa com os fones de trotinete elétrica. Sim. Mas cuidado porque há muitos acidentes com trotinete elétrica. Sim, eu tenho. E eu sei que isto soa muito parvo, mas foi o meu trabalho a minha vida desde os 13 anos, que é trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa. E eu acho que eu agora estou a descobrir que... E muitas vezes com teatro e gravação de novela no tudo ao mesmo mesmo dia. tempo, louco, absurdo. Portanto, é das 7 da manhã à meia-noite, não é? Eu acho que neste momento o meu extravasar é nessas coisas parvas de tipo, eu posso sair de casa e posso ir até à baixa de trotinete. Pronto, Casa que ainda é em Cascais, ou já não? Já estou no centro ok. de Lisboa. Mas moraste e cresceste em Cascais com a tua Sim, família. Os meus pais vivem em Carcavelos há muitos anos, portanto eu cresci aí. Mas para mim não há liberdade maior do que estas coisas, se calhar parvas do dia a dia, mas tipo a possibilidade de eu poder sair de casa e ir dar uma volta e chegar a casa à noite e ir dar um passeio na praia ao fim de semana. Sim, é aí que eu pronto, não é extravasar, não é? Não conta como extravasar. Conta sem dúvida. Conta não como sou muito de sair à noite, de... portanto são as minhas liberdades. Conta como um exercício de libertação e de fugir dessa organização máxima. Bárbara, um exemplo de que é possível termos várias dimensões, vivermos com dúvidas, mas também com sonhos, com talento. Nesta casa há donas de todas as idades, de todas as áreas e feitios, livres, firmes e com muito para dizer. É um gosto enorme tê-las aqui comigo para vos levar as melhores conversas, sempre. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e estou convosco às terças, a cada 2 semanas, aqui na Antena 3. Sigam-nos nas redes sociais da Antena 3 e nas minhas também, e também as da Bárbara agora, para acompanharem e para partilharem também estes testemunhos para que a nossa voz se faça ouvir cada vez mais. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. Adorei conversar contigo. Fiquem bem e até ao próximo episódio.